Então, meu nome é Igor, eu sou um dos fellows da Neurovascular, da escola. A gente vai falar hoje sobre o diagnóstico e tratamento dos distúrbios da consciência, o que a gente tem de evidência atualmente. Então, um breve roteiro sobre o que a gente vai falar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a definição de consciência, sem entrar muito no aspecto filosófico, uma definição bem breve, uma fisiopatologia das redes neurais, o diagnóstico, como que é feito, então a parte clínica, de exames complementares, quais são os tratamentos farmacológicos que a gente tem evidência atualmente e quais são as outras modalidades terapêuticas que a gente tem também de evidência para tratamento. Então, uma breve definição: consciência é a capacidade de percepção do próprio indivíduo dos estímulos provenientes do meio ambiente. É uma experiência de grande magnitude, uma grande complexidade, envolve principalmente dois componentes, que são o despertar e o conteúdo da consciência, que dentro está a atenção, a memória, a intenção, o humor, a emoção e o processamento executivo. E os distúrbios da consciência são classificados em coma, estado vegetativo, estado minimamente consciente, e a síndrome de encarceramento, além de uma nova proposta de definição também da dissociação cognitivo-motora. Então, no estado comatoso, a gente tem um paciente que não abre os olhos, um paciente que não tem despertar e não tem nenhum conteúdo de consciência também. Então, ele não tem nenhuma reação aos estímulos externos. No estado vegetativo, a gente tem um paciente que tem um despertar, que tem uma abertura ocular, pode ter algum ciclo sono-vigília um pouco mais preservado, mas que mantém sem resposta aos estímulos externos, mantendo só as respostas automáticas mesmo. No estado minimamente consciente, a gente tem um paciente que está desperto, mas que tem uma percepção do ambiente só parcial, e ele pode ser dividido no estado minimamente consciente minus, que é quando ele não tem a linguagem, e no plus, que é quando ele tem uma certa capacidade de compreensão, de obedecer a comandos. Além dessa classificação E, que é quando o paciente está em emergência do estado minimamente consciente, mantendo ainda uma certa confusão, um estado confusional. Já a síndrome do encarceramento, locked-in, é quando a gente tem tudo isso preservado, mas o paciente tem uma tetraplegia e uma anartria, ele não consegue se comunicar, além de movimentação ocular vertical e de piscar os olhos. Já a dissociação cognitivo-motora é quando a gente tem um paciente que aparenta um estado vegetativo, então ele não tem resposta aos estímulos do ambiente, mas que quando a gente faz um estudo de exame complementar, a gente vê sim uma resposta em alguns eventos específicos na ressonância funcional e no EEG. Então, só para a gente ver a importância de a gente classificar esses pacientes, esse é um estudo recente, agora de 2023, o Connect Me Study. Ele foi feito com uma avaliação multimodal dos pacientes que foram internados em uma UTI, e a gente vê que os pacientes que tiveram em coma, que foram admitidos aí no início em coma, em um estado vegetativo, eles tiveram uma mortalidade muito maior. Então, eles foram responsáveis por cerca de 90% dessa mortalidade. Mas a gente também consegue ver que o paciente flutua bastante. Então, ele sai de um estado comatoso para um estado vegetativo, minimamente consciente. Muitas vezes acaba tendo essa piora, mas mesmo assim são os distúrbios bem fluidos. Então ele tem muita variação aí nessa permanência em uma unidade de terapia intensiva. E dentro da fisiopatologia, a gente tem várias redes neurais envolvidas, principalmente o circuito frontoparietal, que é dividido principalmente nas redes de modo padrão, no Default Mode Network, que tem aí o córtex pré-frontal medial, o cíngulo posterior e o precúneo, e na rede de controle executivo, que está principalmente relacionado ao córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex parietal posterior. E além disso, também o mesocircuito, que consiste principalmente ali na conexão do córtex frontal, pré-frontal, estirado e globo pálido, e tudo isso naquela conexão ainda com o sistema reticular ativador ascendente, que é necessário para o despertar, estimulando ali o centro talâmico também. Aqui a gente vê um estudo que foi feito com 171 pacientes que foram internados com TCE penetrante, é um estudo de 2021, que mostra para a gente um pouco das características das lesões que esses pacientes têm. Então, os pacientes que não evoluíram com nenhum distúrbio de consciência aparecem aqui em cima. Esse é um mapeamento das lesões deles.
os pacientes que tiveram um breve distúrbio de consciência, com uma evolução mais favorável, então aqui nesse segundo aspecto, e aqui no terceiro aspecto, os pacientes que evoluíram com um distúrbio de consciência mais prolongado, geralmente acima, a gente tem essa definição acima de 28 dias. E quando eles mapearam os pacientes que tiveram esse distúrbio de consciência prolongado, eles viram que as conexões nessas áreas aqui corticais estavam muito relacionadas ali com a parte tegmentar da ponte mesencéfalo. Então, realmente, uma associação aí do circuito córtico talâmico cortical associado ali com o sistema reticular ativador ascendente. E aqui embaixo eles fizeram esse mapeamento. Então, em azul estão as áreas que são conectadas com esse ponto específico. A gente vê que os pacientes que não desenvolveram desordem de consciência, distúrbio de consciência, não tiveram lesões nessas áreas. Os pacientes que tiveram um distúrbio mais prolongado tiveram lesões em áreas que estavam correlacionadas com essa parte do tronco encefálico. Como que é feito o diagnóstico, então? O diagnóstico é clínico. A gente tem algumas escalas para isso, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E a gente tem o novo conceito de que a gente precisa de um estudo mais multimodal para fazer esse diagnóstico, porque a gente tem pacientes, cerca de 40% deles, que, aplicando as escalas clínicas, e a escala clínica que é mais recomendada, na verdade, saem de um estado vegetativo, por exemplo, para um estado minimamente consciente. Então, aqui é mais ou menos um esquema disso. A gente tem na parte clínica, a gente tem essas escalas, a gente usa principalmente essa escala CRSR, que é como a Recovery Scale, que foi revisada em 2004. Então, essa atualmente aqui é mais preconizada em estudos clínicos para acompanhar uma resposta clínica de algum tratamento específico. E o 4-Scale, que na verdade tem uma sensibilidade baixa. Essa CRS ali, né? 91. A revisada. A revisada. 91 foi revisada em 2004. E a gente tem a 4-Scale, que é uma escala que não é recomendada para esse diagnóstico específico, mas que é recomendada para ser utilizada na unidade de terapia intensiva. O problema da escala de coma revisada é que ela demora de 20 a 30 minutos para ser feita. Então, por isso que a gente que acaba sendo recomendada em ambiente de UTI a 4-Scale. A gente vai falar um pouquinho dessas escalas um pouquinho mais para frente. Já os métodos de neuroimagem, a gente tem dois, que são a ressonância funcional e o PET. O PET usando o marcador FDG, para a gente avaliar o metabolismo de glicose cerebral. E a ressonância funcional usando o BOLD, que é relacionado com o fluxo de oxigênio no sangue. E a gente tem os métodos eletrofisiológicos, e aí a gente tem principalmente o EEG, que pode ser o EEG de estado de repouso ou quantitativo, e o EEG relacionado a eventos também. Então, falando um pouquinho das escalas, essa é a primeira escala de coma de recuperação revisada, de 2004, e aí a gente tem itens de avaliação auditiva, visual, motora, verbal, de comunicação. Para a gente classificar o paciente como estado vegetativo, a gente tem que ter uma pontuação baixa em todos esses itens. E se a gente tem uma pontuação um pouco mais alta, e em algum desses itens a gente pontua ele como estado minimamente consciente. Então, o estado vegetativo precisa de todos esses itens aqui negativos. Já a escala 4-Scale é uma escala que usa a movimentação ocular com resposta a comando dessa parte ocular, com perseguição também. Se existe uma abertura ocular estímulo doloroso ou não. A parte motora é bem parecida com a escala de coma de Glasgow também, para a gente ver se tem retirada, sem localização, se ele obedece a comandos. A gente avalia no B o reflexo pupilar, córneo palpebral e o reflexo de tosse. E a gente faz uma avaliação respiratória, se o paciente está extubado, se ele está extubado mais com sinal de Stein-Stokes, ou extubado com uma respiração irregular, ou se ele está entubado em ventilação mecânica com uma frequência acima do ventilador, ou se ele está completamente encostado na ventilação mecânica. Então, essa é uma escala que é mais rápida de ser aplicada e que pode ser aplicada em ambiente de UTI. Só que ela não faz o diagnóstico. E a gente tem os estudos eletrofisiológicos. Então, a gente precisa, nesses pacientes, de um EEG de repouso, e precisa, porque a gente precisa afastar outros diagnósticos também. A gente precisa sempre afastar causas tratáveis, então a gente tem que afastar o estado não epiléptico. A gente pode, nesses pacientes, avaliar a atividade de base,
ver se está mais desorganizado, organizado, isso vai dar um padrão para a gente se ele está em recuperação ou não. Avaliar se ele tem padrões de arquitetura normal do sono, que também é um indicador de bom prognóstico. E o EEG quantitativo também, que eu vou mostrar mais para frente, para a gente avaliar a estrutura, a dinâmica corticotalâmica. E a gente tem também o potencial relacionado ao evento, e aí a gente tem principalmente o P300, que eu também vou mostrar um vídeo de como que é feito. Então, no EEG quantitativo, a gente tem esse modelo ABCD. No modelo, na classificação, há um paciente que só tem ondas abaixo da frequência delta, abaixo de 1 Hz. A gente, para esse paciente, classifica ele como um estado vegetativo. O paciente que tem um EEG, isso é feito com programação, tá? Então, é feito um EEG e a gente coloca num programa que vai determinar a porcentagem, qual que estava a faixa de ondas do paciente. Então, no B, a gente já tem uma frequência um pouco mais alta, entre 5 e 9 Hz, e aí isso indica que a atividade talâmica está aquiescente e que ele pode estar no estado vegetativo ou no estado minimamente consciente. Se ele já tem esses bursts de frequência beta, entre 20 a 35, associado a essa frequência teta, então a gente pode classificar ele no estado minimamente consciente ou com um estado confusional. Ele não vai ter, já sai aqui da faixa de estado vegetativo, mas também não vai ter uma consciência totalmente preservada. E se ele está no que é esperado, que é o padrão D, com uma frequência alfa de organização de 8 a 13, junto com esses bursts também, que aqui não passa a ser mais atividade do tálamo, e sim de neurônio neocortical, a gente classifica ele como um estado confusional ou um paciente saudável, com consciência preservada. Na verdade, isso é um software, Mara. Na verdade, isso aí é o que você avalia. avalia. Pegar o EEG e colocar um software para trabalhar em cima o que ele faz é bem interessante, né? Porque quando a gente olha para a onda, a gente acha que tem uma onda só ali. Na verdade, você tem uma sobreposição de frequências e a gente acaba vendo visualmente a dominante. O que ele faz aqui no quantitativo, que a gente pode chamar de B-spectral power ou multispectral power, é você literalmente avaliar quantas frequências sobrepostas você está vendo, mesmo que seja um delta que você está vendo. Grosseiramente, estou vendo um delta. Por trás daquele delta tem alfa, tem gama, tem beta, etc. Ou não. E é isso que o quantitativo te dá. Se você está vendo delta e só tem delta, isso é uma notícia, no sentido de que você tem uma coisa aí muito lenta, sem organização. É basicamente isso. Isso não é caro, não é complexo. A questão é que, bom, depois o Chico vai comentar, mas não é tão simples assim essa estimativa e organização. Em casos extremos, sim, mas no meio do caminho, não. Mas isso não é difícil, não. E a matemática por trás, na verdade, a estatística por trás é até relativamente simples. De dinâmica não linear. Tentar operacionalizar. Isso não é, na verdade, é literalmente só o software. Você colhe do mesmo jeitinho e você vai tentar usar da melhor maneira possível para avaliar o espectro por trás da onda. Então, por trás de cada ondinha tem outras ondinhas. Visualmente a gente não vê, mas o software tem condições de mostrar isso para a gente. E a gente também tem o EEG relacionado ao potencial de eventos. Trouxe aqui um exemplo. Então, basicamente, nesse exame, a gente coloca o paciente submetido a um estímulo tátil, ou visual, ou auditivo, que tem sempre o mesmo padrão, mas um barulho, ou um estímulo específico, ou um estímulo visual específico foge desse padrão, e quando isso acontece, a gente vê uma onda que acontece mais ou menos ali em 300 milissegundos na região parietal. Então, por exemplo, aqui tem uma paciente sendo submetida a esse exame, quando foge a imagem do padrão, ele está sempre captando o EEG, né? Quando foge do padrão, ela tem essa onda ali, mais ou menos 300 milissegundos depois. Isso significa que ela tem uma certa atenção. Então, ela está atenta a uma mudança do padrão. Isso não faz bem, não, né? Caraca! Pikachu aí, né? O Pikachu que eles vão no Japão foi assim. Quanto aos exames de neuroimagem, a gente pode usar, então, a ressonância funcional ou o PET, né? A ressonância funcional, para a gente ter uma ideia da importância dela aqui, essa primeira figura traz aqui um exame de controle, né, na primeira linha. Na segunda linha, a gente vê aqui na esquerda um paciente que foi classificado como um estado vegetativo na escala clínica, né, usando a escala de coma revisada, e a gente vê que na ressonância funcional, na verdade, no estímulo de linguagem, de música e motor,
ele está classificado, na verdade, como um CMD, né, uma associação cognitivo-motora. Então, no exame clínico, ele não tem nenhuma resposta a estímulo externo, mas na ressonância aparece, sim, uma resposta a esses estímulos. Já esse paciente aqui estava classificado clinicamente como minimamente consciente minor, ou seja, não tinha linguagem preservada, mas a gente vê aqui que no estímulo da linguagem da música, ele tem, sim, uma resposta, ou seja, ele tem um processamento cortical que está oculto aí, e que a gente não está conseguindo ver na escala, na avaliação clínica. Ele tem uma certa linguagem preservada. E essa última imagem mostra o paciente em coma, com nenhuma atividade, mas esse paciente em coma estava aqui sedado com propofol nesse exame. E aí, para a gente ter uma noção, todos esses pacientes desse estudo, né, que estavam em estado vegetativo, minimamente consciente em coma, todos eles tiveram uma recuperação completa da consciência. Então, a dificuldade de prognosticar esses pacientes, né? Já esse PET foi feito numa paciente com uma MAVE parietal direita, que teve um sangramento, foi submetida a uma hemicranectomia, e ela tem uma disfunção de todo o córtex parietal direito, com um hipometabolismo, enquanto o esquerdo está preservado. Nesse caso aqui, ela estava no estado vegetativo. E aí, quando que a gente realiza esses exames, né? Na literatura, a gente tem 2 guidelines mais recentes, um de 2018 da Associação Americana de Neurologia e o de 2020 da Associação Europeia. E o que o de 2018 da Associação Americana traz é que os pacientes com 2 a 3 meses de evolução, depois de um TCE, então ele divide para caso traumático e não traumático, a gente pode fazer o EEG, o P300, depois de 1 a 2 meses um PET scan, depois de 6 a 8 semanas uma ressonância, não uma ressonância funcional, só uma ressonância para a gente saber se tem lesão nesses locais estariam associados a um pior prognóstico, e uma ressonância funcional aí nesse período de 1 mês até 60 meses, para avaliar a resposta de córtex auditivo associativo, se existe uma resposta a um estímulo auditivo. Já em outros casos não traumáticos, ele fala da recomendação de usar a escala de coma de recuperação de Glasgow e de usar o estímulo e de usar o potencial somatosensitivo depois de 2 anos do evento. O guideline europeu de 2020, ele fala só de diagnóstico, né? O americano ainda tinha uma parte relacionada ao tratamento, mas no europeu ele não fala de um tempo para ser realizado. Ele fala que se o paciente tem indicação de fazer uma ressonância e tem condições de fazer uma sequência funcional em repouso, fazer também, para a gente ver se tem atividade ali da rede de modo padrão. E se ele não estiver obedecendo o comando na avaliação clínica, a gente pode fazer uma ressonância funcional ativa com esses estímulos para a gente avaliar se existe alguma resposta, e se na verdade não seria uma associação cognitivo-motora. Já o PET scan também pode ser feito, considerando a avaliação multimodal, mas o que ele traz é que não existe um tempo específico para serem feitos esses exames. Justamente aquele trabalho primeiro que a gente estava mostrando, do Connect Me, ele traz uma avaliação multimodal no paciente ainda na UTI, né, mostrando que talvez tenha um benefício. Então, essa avaliação multimodal é importante porque aqui em verde são as classificações clínicas dos pacientes. Aqui embaixo são as classificações após a realização de ressonância e EEG. Então, existe uma porcentagem aqui de um falso negativo, né? Existem pacientes que, na avaliação clínica, estão bem, né? Estão minimamente conscientes plus para cima, mas que por alguma questão de flutuação, talvez na hora do exame tenha precisado sedar para fazer a ressonância, por exemplo, tiveram um falso negativo. E a gente tem os pacientes que estão em uma situação de um estado vegetativo, como ou minimamente consciente no exame clínico, mas que, na verdade, tem um processamento oculto, né? Tem essa dissociação cognitivo-motora ou tem um certo processamento de linguagem ainda preservado. E aí, quais são as recomendações que a gente tem para tratamento atualmente, né? Então, o guideline da Associação Americana de 2018 fala para a gente sempre tratar os fatores confundidores, né, complicações associadas antes de qualquer prognosticação. Nos casos associados a TCE, ele já recomenda a amantadina de 100 a 200 miligramas 2 vezes ao dia.
com o início ali, o estudo foi de 2012, vou mostrar ele, mas com o início ali entre 4 semanas e 16 semanas, com nível B de evidência, e para quaisquer outras terapias, que sejam essas que a gente está deixando mais recentemente, aconselhar os familiares quanto à efetividade, os potenciais riscos, já que a gente não tem isso bem estruturado ainda. No caso da Associação Europeia, ela não traz recomendações de tratamento. Então, tratamento farmacológico. A gente tem entre os estimulantes do sistema dopaminérgico a amantadina, a levodopa, a bromocriptina, a pomorfina, pramipexol, metilfenidato, modafinil, esses dois também que fazem estimulação noradrenérgica, e os agonistas GABA, o zolpidem, né, que tem um certo efeito aí contraditório, e o baclofeno intratecal. Então, quanto à amantadina, né, a amantadina ela modula a atividade dopaminérgica, aumenta a liberação de dopamina, bloqueia a reabsorção, aumenta os receptores pós-sinápticos, tem um antagonismo aí nos receptores NMDA também. Ela estimula essa sinalização necrostriatal, então, no mesencéfalo, estriado frontal, então está ali no mesocircuito. É a única medicação que tem um estudo randomizado para traumatismo crânioencefálico, e tem 2 outros estudos não randomizados em casos não traumáticos que tiveram efeito positivo, mas que a gente não tem como determinar ainda, justamente pelo desenho do estudo não foi tão bem elaborado assim. Só que esses efeitos são, na verdade, nessa fase mais subaguda, depois de 4 semanas. Na fase aguda, a gente tem trabalho já com evidência de segurança, com poucos efeitos colaterais, geralmente mais relacionados com agitação, mas sem evidência de efetividade. Quando esse efeito anticolinérgico, né? Então, você citou o dopaminérgico, o glutamatérgico, e tem o anticolinérgico aí que é pesado. Então, fica sempre atento para boca seca, constipação, confusão, retenção vesical, etc. E na fase aguda, né, Igor, quando a gente pensa bem no TCS, você tem outras prioridades, né? Uhum. Esse paciente está com período craniana, tem outras coisinhas aí que você está lidando, então é por isso que a maioria dos tratamentos acaba sendo subagudo mesmo, porque não é prioridade mesmo. Uhum. Então, esse é o estudo de 2012, né? Comparando a amantadina com o placebo, a gente vê que foi iniciado depois de 4 semanas do trauma, e a gente vê que nas primeiras 4 semanas de uso, os pacientes que fizeram uso da amantadina tiveram uma recuperação mais rápida. Depois, nesse período de washout aí, que a medicação foi retirada, ficaram mais parecidos os grupos, mas a gente vê que teve uma redução aqui no número de pacientes que estavam em estado vegetativo e minimamente consciente, né? Outros fármacos também que têm estudos, né? Todos aqueles outros não têm, a levodopa, a bromocriptina, a gente não tem muito estudo associado. O metilfenidato tem um estudo observacional, foi feita a dose 0,3 mg quilo dia. Teve uma elevação do metabolismo comprovada no PET scan, mas não teve muita avaliação bem definida aí de escala clínica, então também não foi um desenho muito bom. E a pomorfina, usada em open label, sem grupo controle, com 8 pacientes, com infusão subcutânea até 8 mg por hora, por 12 a 16 horas por dia. Todos os pacientes tiveram melhora significativa, só que foi isso, não teve grupo controle. Então, esses 8 pacientes a gente não sabe se iam melhorar já espontaneamente ou não. E quanto aos inibidores GABA, né? Só falando um pouquinho antes, em relação ao baclofeno intratecal, nele a gente não tem estudo também, a gente só sabe de alguns casos que quando foi implantado o baclofeno intratecal para tratamento de espasticidade, teve uma certa melhora cognitiva associada também. Já no caso do zolpidem, a gente tem um efeito interessante. Ele é um agonista indireto do receptor GABA, em pacientes com distúrbio de consciência, o que a gente acredita que aconteça, né, o que os estudos acreditam que aconteça é que esses pacientes fazem um down regulation dos receptores GABA, ficam com uma hipersensibilidade, existe uma modificação estrutural dos receptores, e quando o GABA, que está em maior quantidade sendo liberado, se liga a esses receptores, ele faz uma inibição metabólica celular. E o zolpidem, quando ele se liga a esse receptor mais específico dele, ele pode reverter essa inibição metabólica. Então, é interessante que é um efeito contrário. Ele se liga no receptor GABA da mesma maneira, mas por algum motivo que a gente não tem como explicar ainda, ele faz o efeito contrário. Ele tira essa inibição metabólica. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, é que num paciente normal, quando você oferta zolpidem,
ele fica com o hipometabolismo nessas regiões, enquanto no paciente que tem estímulo de consciência faz um hipermetabolismo. Então, é interessante que nos estudos, esse efeito só dura enquanto dura a ação da droga. Então, você dá o Zolpidem, geralmente 10 miligramas, tem estudo com 20, com 30, e durante as próximas 1 a 3 horas, ele tem uma resposta, ele sai de um estado vegetativo para um retorno da consciência, mas quando acaba o efeito da droga, ele volta. A literatura fala de 5% de resposta, né? Isso. Tanto na academia, lá no AN 2018, quanto esse trabalho do Greer também fala desse número mágico aí, né? Pois é, 5% só. Entre as outras modalidades que não são invasivas, a gente tem a estimulação elétrica transcraniana e a estimulação magnética transcraniana. No caso da estimulação elétrica, a gente tem estudo com 55 pacientes duplo cego com crossover, uma sessão única e com ganho cognitivo, mas também sem poder afirmar nada. E em relação ao TMS, a gente tem dois estudos, um duplo cego e um randomizado, que foi feita estimulação, mas foi feita estimulação no córtex motor primário. E no córtex motor primário não teve nenhuma evidência de melhora. Mas novos estudos estão sendo realizados com o mesmo alvo da estimulação elétrica, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, que estão mostrando melhores resultados. A gente tem um caso único também de ultrassom focado no tálamo central, de baixa intensidade, né? Que o paciente evoluiu com melhora da compreensão da linguagem, com orientação temporal-espacial. E a gente tem um outro caso de estimulação auricular do nervo vago, também com melhora do estado vegetativo para um estado minimamente consciente e com aumento do metabolismo na ressonância funcional. Já nas modalidades terapêuticas invasivas, a gente tem o DBS. Então, o DBS, aí, no caso, tem como alvo uma estimulação talâmica central bilateral. Num estudo prospectivo, open label, teve só 3 participantes, sendo que um deles evoluiu com complicação infecciosa, então, e os outros 2 tiveram só ganhos discretos. Então, a gente sabe que pode gerar um ganho, mas a gente não tem estudo robusto ainda. Na estimulação do nervo vago, a gente só tem um caso clínico também isolado, que teve resposta clínica, eletrocefalográfica e no PET-CT. E a gente tem a estimulação sensorial também, que parece um estudo mais fácil de ser realizado também. Tem um estudo duplo cego com 15 pacientes usando essa terapia FAST. Então, nessa terapia, um familiar conta histórias biográficas do paciente por cerca de 10 minutos, 4 vezes por dia, isso por 6 semanas. E os pacientes tiveram uma resposta clínica, mas principalmente comportamental. Teve resposta na ressonância funcional, mas eles não mudaram o diagnóstico nas escalas. Então, os pacientes que estavam em estado vegetativo continuaram e os minimamente conscientes também continuaram na mesma classificação. E entre a estimulação sensorial, a gente tem a musicoterapia, tem a estimulação da prova calórica, né? E tem a estimulação outras estimulações multimodais com estímulo sensitivo também, entre vários outros. Então, aqui é só um esquema de como funcionam essas intervenções, né? A gente tem o Zolpidem atuando ali no globo pálido interno, diminuindo a inibição sobre o tálamo central. A gente tem a amantadina ali no circuito no estriado, também diminuindo a ação aí do globo pálido e agindo no córtex frontal também. A gente tem as estimulações, tanto magnética quanto elétrica, que idealmente o alvo seria também o córtex pré-frontal dorsolateral. E a gente tem o DBS agindo diretamente no tálamo central, a gente tem o ultrassom também agindo diretamente no tálamo central, e a estimulação do nervo vago causando também uma elevação ali do input no tálamo central. E quais são os desafios, então, que a gente tem para a gente conseguir compreender por que a gente tem evidências tão baixas ainda nesses pacientes, né? Então, os pacientes eles têm uma heterogeneidade grande, né, nessas lesões neurológicas, tem vários sítios acometidos diferentes. A clínica deles também, o espectro de distúrbio de consciência é bem amplo, né, saindo aí de um estado comatoso até um estado confusional.
A gente tem uma dificuldade de um marcador biológico para avaliar esses resultados, então a gente tem essa avaliação multimodal atualmente, com EEG, com ressonância funcional, com escala clínica, mas nenhum que tenha sido completamente efetivo ainda para a gente ver essas respostas terapêuticas. A gente tem um elevado custo de algumas intervenções e dos próprios exames complementares que são necessários para a gente ver essa resposta, então a ressonância funcional e o PET. E a gente tem uma taxa de abandono muito alta por complicação, né? Na verdade, até implicação ética também, porque esses pacientes que têm distúrbio de consciência, entre 70% e 80% da mortalidade deles vem de uma retirada de invasividade, né? Então, também tem essas implicações de como prosseguir realizando estudo nesses pacientes. E é isso. Muito bom. Um detalhe que eu acho que vale a pena valorizar, né? A gente fala isso bastante na passagem, assim, é o eletroencefalo e o ritmo de base, né? Que é uma coisa que não dá para subestimar, e a literatura tem reforçado isso, que parece tão básico, né? A gente fica sempre procurando status, crise, to help us to be, e a gente às vezes esquece de ver o ritmo de base, que a gente sabe que é preditor também, né? Um preditor bom, né? Para prognóstico. E tem que ter calma, né? Essa questão, a gente tem pacientes que a gente percebe que a gente tem que ter calma nessa prognosticação, sempre que a gente... Eu até estava procurando um artigo, eu achei aqui um artigo legal, depois eu mando para o grupo, sobre o time of awakening em coma, em neuro-TI. É muito variado mesmo, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade nessa prognosticação. Esse excesso de confiança, às vezes, num parâmetro precoce, a gente cai do cavalo com frequência. Eu acho interessante. Com trauma, né? Nunca antes de 3 meses. Né? Eu acho interessante que, assim, a diferença de prática, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, né, não existe essa conduta regular de retirada de cuidado, pelo contrário. Os pacientes, eles ficam semanas e semanas, e aí você consegue identificar o que acorda, o que desperta, o que não desperta, e no sentido contrário, em países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, muita retirada de cuidado, e hoje uma campanha, literalmente existe uma campanha da Neurocritical Care Society, que é o Curing Coma, que é justamente para tentar alertar os profissionais que são envolvidos com a terapia intensiva neurológica de que parte desses pacientes tem esse covert conscience e que você deve esperar um pouco mais do que fazer essa avaliação logo no começo. Eles estão tentando encontrar um ponto de equilíbrio, nem a terra nem o mar, né? Nem você deixar não fazer nada e ser invasivo e continuar com os cuidados invasivos o tempo inteiro, nem você no segundo, terceiro dia já... Inclusive, interessante que no trauma tem muito mais taxa de recuperação, né? E eles pedem para estender esse período mais ainda, então pelo menos 12 meses para falar de algum prognóstico. E o polo oposto é a anóxia, né? Talvez o pior. Mas aí na anóxia, né, Salão, é legal lembrar da hipotermia, porque a hipotermia também nos coloca no freio de mão para a prognosticação. É muito importante dar tempo ao tempo na hipotermia. A gente não faz aqui com frequência, mas fora é uma coisa que você tem que, por obrigação mesmo, a literatura já te mostra que você tem que segurar a mão na prognosticação pós-hipotermia, porque você vai ter um delayed awakening aí, que é comum, né? Na prática clínica, talvez, o que vocês têm utilizado, o que tem resposta, extrapolando a montadinha na casa, não TCL. A montadinha no TCL, essa organização que eu já sobre isso, tá? Uma organização assim, ele pega esses dois trabalhos ciclos, não organizados, e agrega outras revisões, então ele faz uma revisão sistemática do montadinha. A conclusão é positiva, é uma dose de benigna. Uma dica para a professora só lembrar do livro, para a gente ter cuidado, a gente não complicar junto com outra coisa, uma dica faz bastante nível articular. E a gente mais pega, e
na interconsulta vai ser o seguinte, é um paciente que ainda tem um fator corrigível confundidor. Aquilo que a gente estava falando, né? Ainda tem um Moretti 480, tirou a sedação 1h30, tirou 2 semanas, paciente sem fio sem, né? Então, a grande maioria das vezes a gente tem outra que está com alguma coisa, uma dor, alguma coisa, então. Na verdade, do ponto de vista genérico, seria uma cefalopatia toxicometabólica medicamentosa, e você pode tentar otimizar isso, mas assim, na prática, o que eu vejo, né, é o uso de outras drogas. Para esses casos não TCE, levodopa, Ritalina, Modafinil, né? Vai decisão logo de cara. Mas em todos os casos, ou mais casos específicos, TCE, ou ABC, ou tudo? Em todos os casos. Tanto que você se puxa ali, né, uma coisa que eu falei na maioria dos pacientes, assim, realmente, em casos variados, assim, vou um pouco acordar, não vai deixar de giro logo no começo. Por exemplo, se o paciente era vamos fazer esses esforços. A gente, no final das contas, acaba usando a Ritalina, a gente não tem a possibilidade de colocar da fumando, né? A gente deve ter que seguir lá com humano, é uma droga com mais forenses, né? Você dá Ritalina no ABCH, pode fazer PPC. Não é uma droga tão tranquila de usar, né? Por exemplo, um paciente assim, que não foi necessariamente abaixado, ele tem uma vigília mantida, mas tem uma personalidade do conteúdo de consciência das drogas. Ajuda em alguma coisa, mas realmente o paciente está abaixado para melhorar a vigília. Então, essa coisa, Alexa, essa qualificação, assim, essa análise não quantitativa, porque tudo isso que a gente mostrou é extremamente criticado. Então, mesmo que essa associação muito melhor, refinando o overconscious, da associação cognitivo-motora, isso ainda carece de uma evidência maior, porque a gente não tem uma teoria boa de consciência. Então fica tudo no fluxo, todo mundo acaba dando um motivo para criticar, no caso para criticar. Por exemplo, como é que você vai justificar que o paciente vai resolver bem com modafinil com neurológico para criticar? Pode ser que sim, porque na verdade o neurônio é complexo. Pode ser que a gente precise de neurofenótipos, que a gente chama no sentido de que mede o neurofisiológico de ressonância funcional e garantir um estimulante ou trabalho medicamento. Mas ainda falta totalmente essa caracterização, que é o que nessa classificação, que o Igor coloca no aplicativo 21, que o Igor colocou, que ele coloca que é aquele contínuo, aquele espectro cinzento que está funcional, ou seja, eu saí completamente consciente, mas não sou eu ainda. Não é pelo nome disso, sei lá, estava funcional. É horrível esse termo, né? Até que, provavelmente, se a gente fosse pegar pouco pacientes, a gente teria, pelo número de pacientes, teria um espectro gigantesco nesse espectro super estranho. E na prática, a gente vê que ajuda bastante a dentro, sair do hospital. Ela vive com o tempo e a reabilitação. Mesmo que a reabilitação não tenha esse foco, a fisioterapia vai ajudar, o teor vai ajudar, a forma vai ajudar, simplesmente estimula a atenção, etc. Então, ainda falta bastante. A gente, por exemplo, tem a evidência de não usar, tá? Você acaba melhorando os fôlegos colérgicos outros aí, tanto para prevenção de perigo como no benefício, exceto para a gente vê as indicações precisas por outros motivos. Memantina também, apesar de bloquear glutamato, não tem indicação formal. Não é fácil, é um pouco angustiante, mas tem que tratar com o tempo, tem que minimizar, porque a confusão aqui não é pequena. A gente conversa sempre aqui sobre presença da fenitoína, da carbamazepina, de fenobarbital, de benzodiazepina, de metadona. Aldeia agora tem dado muita metadona para todo mundo, né? Muito próximo para todo mundo. Com essas alterações todas que a gente pode ter repercussão. Então, às vezes, sair da frente para o paciente é muito melhor que querer inventar. Só uma coisa que você falou que é legal, você fala que área que você acabou citando, foi um índice do SOP que o campeão brasileiro, e hoje a professora do UFES, vai ter 2 anos, que é uma área, e o último, ele pegou um índice que se chama PCI, um índice de perturbação cognitivo complexo, a tradução direta. Ele usou a recomendação de TNS como elemento incerto, uma publicação na Nature de 2013, já tem 10 anos isso, onde ele basicamente pegava a estimulação magnética transcraniana, dava um estímulo que avaliava o quanto a magnética incerta, as ondas magnéticas incertas eram perturbadas pela estimulação magnética.
Quanto mais a gente escreve, mais complexo a informação, melhor o prognóstico. Tá? Então, a lógica que aí volta naquela analogia, naquele gráfico bonito que o Igor colocou naquele artigo dele, é o que está por trás da outra notícia. Então, não é igual, mas é necessariamente isso. O quão longe vai esse estímulo do TMS e o quão complexo isso vai. E o interessante desse PCA é que a gente verificou vegetativo de como a aceleração da droga está sendo. Então, como a droga, por exemplo, que é diferente do propofol e minazol que acaba eu consigo separar todos esses com uma correlação maravilhosa. Não sei por que ainda, isso tem 10 anos, então a gente esperaria que tivesse mais distribuído. Então, uma coisa veio ali no caminho. O que se imagina é que o processamento para essa noção é grande. O PCI tem uma outra, tem uma teoria por trás, tá? Que chama de teoria de informação integrada, o IIT, que tem um Toloni, que é o último autor desse artigo, que é o cara que banca isso. E o IIT é das teorias de consciência que mais tem usado essa tecnologia. O Casale hoje pesquisa essa autoestimulação usando software artificial para facilitar mesmo. Então, ele publica de vez em quando, é ainda o modelo. A gente está dialogando com ele para fazer parte das pesquisas que ele faz em animais lá em São José, para o nosso equipe, a gente poder ter esse privilégio de pesquisar consciência e de uma maneira muito simples. Aí, realmente, ela é simples, mas se você analisa de outra forma, por exemplo, aqui, para somar mais dados. Eu até conversei com a Vanessa na semana retrasada que eu estava aí. Olha, você pode ser nesse sentido aqui. E não sabe, a gente literalmente não sabe de que maneira o paciente, como pensar sobre isso. Né? Então, são muitas dúvidas e isso quer dizer, infelizmente, muitas portas abertas para pesquisa, para fazer muita coisa legal. Esses softwares quantitativos, mas diferente do que o Evandro usou no dele, né? No estudo a periferia, da associação cognitivo-motora, né? Esse termo de associação cognitivo-motora, ela começou a ser cunhada com os exames de ressonância, né? Que era aquele exame que se fazia paradigma de imaginar jogando tênis, imaginar o paciente caminhando dentro de casa, e uma parte dos pacientes que tinham clinicamente adaptativos se conseguiu deu um padrão muito semelhante aos pacientes acordados, quando você fazia os dois paradigmas. Só que é muito complexo, né, você fazer esse paradigma de ressonância magnética na maior parte dos hospitais do mundo. Então, nem hospitais privados aqui que a gente tem tudo, eu nunca consegui fazer mais. Já tentei algumas vezes com o Edson, que é uma pessoa super interessada em consciência, e a gente nunca conseguiu fazer de maneira clínica. Funcional, né? E a ideia, funcional. A ideia do é justamente facilitar esse diagnóstico, né, com padrões que foi o uso do machine learning, salvo engano, teve machine learning. Sim, que não estão comercialmente disponíveis ainda, né, então, isso realmente acho que vai mudar a maneira como a gente prognostica dentro da UTI, então a gente vai de maneira rotineira, né, o software que a gente coloca que for replicável, né, que for replicar, e conseguir dizer, né? Então, esse paciente ele vai acordar, né? Não é que ele vai sair andando, mas ele vai evoluir para o consciência mínima, isso não vai. Então, essa é a diferença. Não é nada assim tão complexo, mas os softwares usados nos estudos aí publicados em Número não estão disponíveis comercialmente.